Mateus capítulo 12, verso 29. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Como que um homem poderá entrar na casa de um homem valente e levar dali os seus bens sem antes prendê-lo, ou em outras traduções, amarrá-lo? O que o texto, através da pessoa de Jesus, quer dizer nessa noite, não está ligado a uma questão pejorativa de entrar e roubar nada de ninguém. Na verdade, o que Jesus estava dizendo a analogia que Jesus estava fazendo aqui era uma analogia a respeito de um homem que roubou os bens de alguém. E agora esse alguém deve voltar da casa desse homem que roubou, o homem forte, entrar na casa dele, prendê-lo, para resgatar aquilo que era dele por direito, mas foi tomado. A analogia de Jesus não era uma analogia de um homem que deveria entrar em alguns lugares e tomar dele coisas. Mas a linguagem de Jesus era uma linguagem de autoridade, um poder investido de autoridade, que levaria um homem comum entrar como um homem forte na casa de um valente, amarrá-lo e pegar aquilo que é dele por direito e voltar para sua casa. Quando nós falamos por aqui há aproximadamente 5, 6 semanas sobre restituição, muitas vezes nós acreditamos que restituição é falar a respeito de coisas que Deus vai nos dar. Mas quando nós entendemos a dimensão de restituição, Deus não vai nos dar, Deus vai nos encher para que nós possamos ir e resgatar da mão do valente aquilo que é nosso. Se você parar para entender um pouquinho, quando Deus institui o homem na terra, a vontade de Deus era que o homem governasse. Então o homem recebeu uma autoridade para governar sobre a terra. Gênesis 1, 26, você não precisa ler, mas a Bíblia diz: e governará o homem sobre a terra, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra, sobre os animais da terra e sobre a serpente que se rasteja por sobre a terra. A declaração de Deus é: o homem vai governar sobre os animais, sobre a terra e sobre o inimigo. A autoridade que Deus delegou sobre nós é para que a gente enfrente os nossos inimigos e tenha autoridade sobre eles. O que infelizmente a religião tem feito conosco é transformar eu e você em pessoas que estão mediocrizadas, diminuídas, anestesiadas, dependentes de coisas, para alcançar algo que já é seu por direito. Nós chegamos a pontos de devolver a autoridade para objetos. Na história da igreja a gente vê pessoas que entregaram a autoridade divina a objetos, a um copo de água. Eu vou orar, você bebe água que você vai sarar. Eu vou te entregar uma vassoura, eu vou te entregar um envelope, e nós atribuímos autoridade a objetos, quando na verdade a autoridade foi dada a nós. Como filhos de Deus, nós recebemos a autoridade dos céus para governar sobre todas as coisas nas quais nós fomos estabelecidos. E não é porque você vai ser o bambambam, não tem nada a ver com isso, mas você e eu recebemos uma missão de Deus de governar a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, os planos de Deus, a vontade de Deus no território que nós fomos plantados. Então quando Deus fala de restituição, Ele está dizendo: eu vou restituir vocês coisas, mas não é isso de forma direta, eu vou encher vocês de poder. A palavra que Ele diz em Mateus 28, 18, a mim foi dado todo o poder e autoridade. Essa palavra, exousia, um poder de autoridade. Deus deu para Jesus um poder de autoridade. E Filipenses diz que pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. A palavra que se dobra, o poder de autoridade, exousia. Eu vim aqui nessa noite te mostrar que eu e vocês temos uma autoridade inerente a nós,
que muitas vezes não vai ser exercida ou não tem sido exercida pela falta de entendimento, de clareza ou muitas vezes de responsabilidade. É aquela famosa frase do tio do Homem-Aranha: com grandes poderes tem coisas que Deus quer fazer na minha vida, mas Ele só pode fazer à medida que eu vou crescendo em responsabilidade. E tem coisas na minha vida que só vão acontecer, inimigos que só vão ser derrotados quando eu entender quem eu sou diante de Deus. Então eu quero te convidar aqui nessa noite para você começar a entender o que Deus pode fazer quando nós nos posicionamos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, para saber se ele recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhe pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E assim Elias se foi. E quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? E lhe responderam: um homem veio ao nosso encontro e disse: voltem ao rei, que os enviou, e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama, e certamente tinha roupas de pelo e usava um cinto de couro. E o rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. E o oficial encontrou-o sentado no alto de uma colina e disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. E Elias respondeu ao oficial: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele lhe disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E de novo, desceu fogo do céu, fogo de Deus, e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. Só uma pausa. Quem queria ser esse terceiro pelotão aí? Vamos lá. Então o rei enviou o terceiro oficial com outros 50 soldados. E o oficial subiu o monte e já caiu de joelho. E disse a Elias e implorou: homem de Deus, tenha consideração pela minha vida e pela vida dos 50 soldados, teus servos. Como é que a história já mudou? Sei que desceu fogo do céu e consumiu 2 primeiros oficiais e todos os seus soldados, mas agora tenha consideração por minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: acompanho, não tenha medo dele. Então Elias se levantou e desceu com ele e foi falar com o rei. Como que a história muda quando o fogo desce, né? É só o fogo descer que a história muda. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo em Lucas capítulo 9.
verso 54, por favor. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Pode fechar sua Bíblia. Eu quis ler esse texto de Lucas só para que vocês possam entender que o poder não estava com Elias. Tudo bem que eles não usaram, mas eles sabiam, e Jesus também sabia, que se eles orassem pedindo fogo do céu, o que você acha que ia acontecer? Quem acha que se eles orassem por fogo descer em Samaria, o fogo ia cair lá? Levanta a mão para mim se você acredita nisso. Por que você acha que Jesus impediu os caras? Não tem nada a ver com Elias, porque Elias era um rapaz que ele gostava de fogo. Eu nunca vi um povo para gostar de fogo igual Elias. Gostava de um show pirotécnico, mandou fogo cair, e por 3 vezes caiu fogo do céu. A primeira com os profetas de Baal e depois 2 vezes aqui nesse episódio. E só não caiu a 4ª vez porque a Bíblia diz que o homem se humilhou e disse: tem misericórdia da minha vida e dos teus servos que estão aí. Não é servo do rei Acasias não, são teus, Elias. Segura as pontas aí, porque não estou querendo morrer chamuscado aqui hoje não. Por 3 vezes caiu fogo do céu. E isso não é porque era Elias, mas a posição de autoridade que ele estava. Os discípulos entenderam isso e quando olharam para Jesus sendo desprezado em Samaria, disse: se o Senhor quiser a gente ora, e a gente sabe que vai cair fogo do céu e consumir essa galera toda. A gente precisa entender, primeira coisa, que Jesus repreendeu porque ele disse: não é este o fim e o propósito, que o fogo do céu deve ser usado. O fogo do céu ele vem para trazer juízo sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia sobre fogo descendo do céu, está ligado a um juízo de Deus sobre alguém. A primeira vez que a gente vê fogo do céu descendo na Bíblia é quando Moisés libera uma praga que choveu fogo do céu no Egito para trazer juízo. As outras 3 vezes com Elias para trazer juízo. O fogo vem para queimar coisas, mas para estabelecer quem é a autoridade naquele lugar. Talvez o ano que vem a gente possa, no tempo de Páscoa, falar sobre isso. Seria interessante a nível de conhecimento. Mas quando Deus liberta o povo do Egito, Ele tinha poder para libertar o povo no primeiro dia. A Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo. Por qual intenção? Deus não derrotou o Egito. Deus derrotou o panteão religioso do Egito. E cada praga do Egito era uma sentença de juízo a um deus do Egito. Quando Deus faz descer chuva de fogo do céu, Deus estava mostrando que a autoridade da terra não estava nas mãos dos deuses do Egito, mas nas mãos dele. Quando Elias chama por fogo do céu para consumir o holocausto, ele ainda brinca com os profetas: será que o seu Deus não está dormindo? E aí ele vai orar e dizer, para que eles saibam que há Deus em Israel. E o fogo vem e consome o holocausto. Não tem a ver com uma liberação de poder, mas um entendimento de autoridade. Quem está naquele lugar? Quem é que governa aquele lugar? Quem governa aquela geografia? Quem governa aquele ambiente? O que Deus quer mostrar para mim e para você é que existe um poder quando nós estamos no lugar certo. Mateus capítulo 16, verso 19, um texto clássico, quando diz: eu lhes darei a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que ele está dizendo? Vocês vão receber uma autoridade. Eu vou dar para vocês uma chave. Para que Deus ia te dar uma chave?
Porque a única coisa que abre uma porta e fecha uma porta é uma. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus quer te dar uma chave nessa noite. Ou melhor, diga para ele: Deus quer te devolver uma chave essa noite. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Quem está fazendo o Conex, na terceira aula do Conex, a gente tem uma aula só para falar de autoridade. A doutrina da imposição de mãos. Até porque as pessoas acham que imposição de mãos é deixar as pessoas botarem a mão na sua cabeça. Mas não tem nada a ver com a ação de botar a mão na cabeça, mas aquilo que leva alguém, permitir que alguém ponha a mão sobre a cabeça. Porque só é liberado na Bíblia dizendo: olha, vocês vão permitir que isso aconteça na sua vida quando vocês entenderem qual é a autoridade que você está se submetendo. De tão importante que é o entendimento de autoridade na Bíblia, você não pode permitir que qualquer pessoa ponha a mão na sua cabeça. Não pelo ato, mas pelo nível de submissão. Para que você entenda hoje, a autoridade ela é tão real, que se um soldado do exército desobedecer uma ordem de um comandante superior, o que acontece com ele? Se ele chegar lá no exército e dizer assim: eu não vou fazer essa ordem que o senhor me deu, porque eu não concordo. O que você acha que acontece com ele? Código Militar 163, de 6 meses a 2 anos de detenção. Só porque ele disse não para uma ordem direta. Então Deus precisa mostrar para mim e para você qual é o seu lugar, para que a sua voz tenha validade. Para aquilo que você fale, gere transformação no ambiente que você está. Para que toda resistência que se levanta contra você seja denunciada e presa, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Para que quando você diga toda a hoste espiritual da maldade, todo demônio que está assolando a minha casa, perturbando a minha família, seja repreendido agora em nome de Jesus. Todos eles se tornam ilegais na sua casa nesse momento. Quando você está no seu lugar. Atos capítulo 19. Alguns discípulos foram expulsar um demônio, o demônio olhou para eles e disse: eu sei quem é Jesus, eu já ouvi falar de Paulo, mas vós, completa aí para mim. O que o demônio estava falando para eles? Eu não sei quem vocês são, vocês não estão no lugar que deveriam estar. E a Bíblia diz que o demônio que estava no corpo daquela pessoa bateu e deixou eles nus, para mostrar para eles que eles ficariam envergonhados e desonrados, porque não estavam no lugar que deveriam estar. Eu quero começar a noite de hoje. Na verdade, eu quero dar o primeiro start aqui no seu coração, te dizendo que existe um lugar de autoridade sobre a sua vida. E toda autoridade sobre a sua vida começa no nível de obediência que você está. A autoridade está intrinsecamente ligada ao nível de obediência a Deus que você tem. E obedecer a Deus não é uma coisa muito simples não, viu, irmão? Obedecer a Deus diz respeito à renúncia, diz respeito à morte da carne, à crucificação de si mesmo. Obedecer a Deus talvez seja das coisas mais difíceis que um homem pode fazer na vida. Porque Deus vai te pedir tudo, inclusive um Isaac. Ele tem o poder de restituir tudo, mas Ele vai te pedir para saber se o seu coração está nas coisas ou está nele. A nossa geração é uma geração que diz: olha, tudo que você quer, você pode. Tudo que você quer, você pode, desde que você esteja submetido à autoridade de Cristo sobre a sua vida. Nós queremos estar submetidos a Cristo, mas não queremos pagar o preço dessa sujeição.
Nós queremos estar submetidos a Cristo do nosso jeito. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim: o pastor te ama demais da conta. Pode falar para ele: o pastor te ama demais da conta. Você quer ter autoridade sem orar, você quer ter autoridade sem ler Bíblia, você quer ter autoridade fazendo o que você acha que está certo, fazendo as coisas do jeito que você acha que está certo, fazendo as coisas do seu coco, da sua cabeça, do seu jeito, achando que Deus vai aceitar você só porque você tem boas intenções. Não vai. Já dizia o ditado: de boas intenções o inferno está lotado, está pedindo até licença. A grande maioria das pessoas querem servir a Deus debaixo dos seus achismos, debaixo das suas próprias opiniões e debaixo dos seus traumas, das suas percepções. Ah, eu fui ferido, agora eu vou servir Jesus, mas eu não vou permitir que Jesus toque aqui. Ah, eu vou servir Jesus, mas alguém me humilhou, eu não vou permitir que ninguém me humilhe mais. Ah, eu vou servir, mas alguém me traiu, eu não vou permitir que Jesus toque nessa ferida. E era exatamente no lugar que Deus queria bater. Ah, eu vou servir Jesus, olha, mas eu vou servir, mas eu não vou vir na igreja, eu não gosto de igreja. Eu vou servir Jesus, mas eu não vou me relacionar com o GC, não vou estar com as pessoas. Ah, não, porque dá trabalho demais estar com as pessoas. Não sirva Jesus do seu jeito não vai dar certo. Ah, eu não vou participar desse corpo, a gente vai ceiar hoje, isso é ótimo. A gente não quer participar do corpo de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa: a igreja de Jesus é comparada à arca de Noé. Que se não fosse o dilúvio do lado de fora, ninguém aguentaria ficar dentro com o fedor que é aqui dentro. Aqui é cheio de problema, irmão. Você está vendo o pastor que vos fala? Cheio de problema. Tem ninguém perfeito aqui. Pelo contrário, irmão, nós somos todo mundo assim, ó, precisando de Jesus. Não tem ninguém perfeitinho aqui não. Mas sabe por que a gente está aqui? Porque é melhor estar aqui do que estar lá fora sofrendo na mão do diabo. Não adianta você querer servir a Deus do seu jeito, porque você vai servir a Deus do seu jeito, vai renunciar a partes, mas não vai renunciar ao todo. Mateus capítulo 25 diz que no último dia, no grande e terrível dia, as pessoas vão dizer: no seu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não... Por que Jesus estava dizendo isso? Será que expulsar demônio não é importante para o reino de Deus? Alguém pega aqui para mim. Será que curar enfermo não é importante para o reino de Deus? Por que Jesus estava dizendo: vocês vão fazer tudo e não vão ser reconhecidos por mim? Porque servir a Deus é andar com Deus, não é trabalhar para Deus. Talvez você chegue aqui e quer bater cartão, não, eu vim na igreja, estou servindo no Kids, estou tocando no louvor. Agora Jesus vai me aceitar que eu vou no céu. Entenda que servir a Deus é andar com Deus. É morrer todos os dias, é se entregar à morte todos os dias, não a morte física ainda, mas se entregar à sua morte carnal todos os santos dias. Todo dia vai ter vontade de descer da cruz. A Bíblia diz que quando Deus manda fogo do céu para consumir os soldados, Elias estava voltando do Monte Horebe. Eu quero só parar aqui para te contar uma história. Por que Elias foi para Horebe? A Bíblia diz que o fogo desceu quando os profetas de Baal morreram. Jezabel dá uma palavra e diz: eu vou te matar, antes de 24 horas eu te pego, Elias. E a Bíblia diz que Elias fica com medo e foge. E ele vai para Horebe, caminhando 40 dias e 40 noites. Quando chega lá, Deus traz uma manifestação. Ele viu o terremoto, ele viu o fogo, ele viu uma brisa. Quando a brisa passa, ele sente Deus falando com ele. E a palavra de Deus diz para Elias assim: volta do lugar que você veio. O que Deus diz para ele? Não te mandei vir aqui, volta pelo caminho que você veio, você volta.
Só que foram 40 dias caminhando. 40 dias caminhando ali, ó. Deus ó disse assim: 40 dias você perdeu, negão. Volta pelo caminho que eu não te mandei vir aqui. Ah, mas eu senti o vento de Deus. Ah, eu senti Deus aqui. Deus disse: você sentiu, mas você vai obedecer. Volta no caminho que eu te mandei. Tem muita gente querendo sentir Deus, mas não quer obedecer a Deus. Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, faça aquilo que eu vos mando. Não existe autoridade sem obediência a Cristo. É por isso que muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas, e a gente tem orado para que Deus traga mudança. Deixa eu tentar te explicar. Nessa noite, em nome de Jesus, você vai voltar para o lugar que Deus te chamou para estar. Vou dizer de novo para a turma de cá que ela não ouviu. Nessa noite, Deus vai te colocar no lugar que Ele sonhou que você estivesse. Você vai voltar para o seu lugar de origem. Amém? E se for necessário, vai cair fogo do céu por causa de você. Deus não está nada acontecendo. Não está nada acontecendo porque talvez você não está no seu lugar. Deus, eu não estou vendo milagre nenhum na minha história, na minha vida. Parece que comigo nada acontece. Aprenda a obedecer, ainda que você não veja. E quando você menos esperar, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Então a autoridade de Deus começa com um nível de obediência. Quando nós começamos a obedecer, a autoridade começa a chegar. Mas a autoridade, quando chega, começa a nos dar a notoriedade. À medida que a autoridade vai acontecendo na nossa vida, nós vamos sendo promovidos por Deus. Só que tem uma coisa: nós não somos promovidos diante dos nossos amigos, mas diante dos nossos inimigos. É à medida que nós vamos crescendo em fé, não é os nossos amigos que vão dizer para a gente que a gente está crescendo, são os nossos inimigos. É o nível de ataque que você vai sofrer que vai ser maior. À medida que você vai obedecendo, talvez você já tenha essa experiência. Quanto mais você se afunda em Deus, parece que as coisas tendem a ficar mais pesadas, os ataques mais pesados. Só que não te contaram que à medida que os ataques vão crescendo, a sua autoridade também vai crescendo. A sua autoridade, a sua voz, liga e desliga, também vai aumentando. O diabo sabe quem você é e sabe a sua causa. O diabo sabe quem você é e sabe qual é a causa que você carrega. Então ele vai tentar colocar pessoas para que você seja um negociador para agradar pessoas. A autoridade que Deus vai investir na sua vida, ou que Deus tem para você, já é sua. Não pode ser negociada por causa da aceitação das pessoas. As pessoas, elas não são um moderador da autoridade. As pessoas não são um validador da autoridade. Não é o quanto as pessoas chegam para mim e dizem: nossa, essa pregação que você fez foi maravilhosa, que diz para mim se foi bom ou se foi ruim. Não é quando alguém diz para mim: eu estou saindo da igreja, que eu vou dizer para mim: eu sou um mau pastor por causa disso. A minha autoridade não está vinculada ao achismo das pessoas, e a sua também não deve estar. Aquilo que Deus te entregou e aquilo que Deus disse que faria com você, não pode estar atrelado às opiniões das pessoas. Porque as pessoas podem bater nas suas costas e dizer: uau, você é o cara, e Deus já está te reprovando, ó. E talvez você pode estar lá escondido no meio do pasto, sozinho, sem ninguém te olhando, e Deus enxergar um nível de autoridade para governar um país inteiro. Não é as pessoas que dizem quem você é,
e nem a autoridade que você tem. Então não negocie a sua posição para ser aceito pelas pessoas. Não deixe que as pessoas digam qual é o tamanho da autoridade que você tem. Porque elas vão fazer isso. Elas vão dizer para você que talvez você não é essa Coca-Cola toda, ou talvez vão te celebrar e te colocar num pedestal. Eu já tive pessoas que me colocou num pedestal, e as mesmas pessoas que me colocaram foram aquelas que chutaram o pedestal para eu cair. Se a minha autoridade e a minha percepção do meu chamado em Deus estivesse na opinião das pessoas, eu não estava aqui mais. Não deixe as pessoas dizerem para você quem você verdadeiramente é, ou a autoridade e a palavra que você carrega. Lembra que quando os soldados chegaram para Elias, as duas primeiras tropas, eles chegaram assim: desce agora, porque o rei quer falar com você. O rei está ordenando, desce, que ele quer falar com você. Aí Elias disse: se eu sou homem de Deus, deixa eu te contar uma coisa, se você não usar a autoridade que Deus te deu, o diabo vai usar a autoridade dele sobre você. Se você não se levantar diante das adversidades que o diabo está falando sobre você, e dizer o que você carrega, você vai andar debaixo da autoridade que está governando ou dizendo as realidades da sua vida. Isso quer dizer, se você não usar a sua, não quer dizer que ele não vai usar a dele, ele vai usar a dele. Se ele olhar para uma situação e dizer, isso aqui é uma derrota, e você não abrir a sua boca e dizer, não, eu sou mais do que vencedor, sabe o que prevalece? A palavra da autoridade mais forte. Princípio bíblico, fala para o irmão que está do seu lado, uma autoridade sempre revogará outra autoridade. Se uma autoridade mais alta chegar para você e dizer, é isso, acabou. Até que outra autoridade chegue e diga, porque uma autoridade revoga a outra. Se você não usar a sua autoridade, o diabo vai usar a dele para te amarrar, te roubar, te destruir. Eu quero fazer uma pergunta para você. De qual autoridade, debaixo de qual autoridade você está vivendo agora? Debaixo de quais palavras, de quais cenários, de quais ordens você está vivendo hoje? Quais são as autoridades que governam o seu lar na noite de hoje? Quais são as autoridades que estão permeando a sua mente hoje? Quem está vencendo a batalha dentro de você? Talvez Deus já colocou uma patente nova. Já disse, eu te restituí, eu te entreguei, eu te dei. Mas você ainda está funcionando como alguém que não recebeu algo novo de Deus. Você já viu aquela história do general que lava banheiro? Você já viu um general lavando banheiro? Por quê? Porque à medida que a patente vai crescendo, Deus vai te chamando e os lugares vão te chamando para lugares mais altos. E tarefas normais vão ficando para quem está mais lá embaixo. Talvez, e eu tenho certeza que Deus já promoveu algumas pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas antigas que faziam. É um leão com uma coleira. Era para estar derrubando tudo, mas está preso numa coleira, porque não entendeu que tem mais força do que as correntes que prendem as suas vidas. Você já viu aquele elefante que é amarrado na cadeira e ele fica parado? Já viu? O elefante adestrado, que amarra ele numa cadeirinha, ele tem força para derrubar tudo, mas prendem ele numa cadeira, porque foi condicionado. É alguém que pode destruir tudo, mas está condicionado a viver como um escravo.
Deus tem filhos, Deus não tem escravos. Deus tem autoridade sobre você, Deus não tem miséria sobre a sua vida. Deus te chamou para romper, Deus não te chamou para estar aonde você está. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua boca diante dos seus inimigos, até que eles se dobrem. Deixa eu te explicar uma coisa. A primeira vez, os inimigos não respeitaram Elias. Na segunda vez, eles não respeitaram Elias. Mas chegou o momento que os inimigos tiveram que respeitar Elias. Não pense você que você vai só abrir sua boca e sua guerra vai estar vencida. Mas você precisa usar a autoridade que você carrega até que os seus inimigos te respeitem. Pastor, eu fui na igreja domingo, eu orei, mas parece que nada aconteceu. Mas você só usou essa autoridade hoje. Amanhã de manhã você vai ter que usar ela até, fala para o irmão que está do seu lado, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. As coisas não vão acontecer, é uma batalha, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que você saiba quem você é, porque o inimigo sabe quem você é. O seu inimigo sabe quem você é. Sabe qual é o maior desafio do povo de Deus? É saber quem eles mesmos são, porque o diabo sabe quem ele é. E quando nós sabemos quem ele é, ele diz, opa, se esse cara mandar cair fogo, eu estou fulminado. Então agora é melhor eu ir de manso, e mais devagar, porque se eu for de qualquer jeito, eu estou fulminado. Existem inimigos que estão avançando sobre as nossas famílias, porque nós perdemos a autoridade de bloqueá-los na porta de casa. Eu lembro da minha mãe, meus irmãos estão aqui, eles vão poder contar para vocês também, confirmar isso. Eu lembro da minha mãe, a gente morava, todo mundo era novo, e a minha mãe, meu pai não era convertido, e meu pai não queria nem saber de igreja, estava longe de saber do que era igreja. E ela se converteu. E ela queria muito, e o sonho dela era que meu pai se convertesse. Minha mãe nunca brigou com meu pai para que meu pai fosse em qualquer lugar, que fosse igreja. Mas todos os dias pela manhã ela juntava os 4 filhos. O travesseiro dele ela ungia e dizia, Deus, converte meu marido. Tua palavra diz que eu sou um com ele, então converte ele. Até que ele se converteu. Quantas vezes a gente acordava pela manhã debaixo de um monte de sonhos e de pesadelos? Deixa eu te contar, só fazer um parênteses. Existem muitas pessoas sendo atacadas nos sonhos esses últimos dias, então presta atenção. Presta atenção. Sobre o que está governando os céus da sua casa. A Bíblia diz que logo me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Nós acordávamos de madrugada, acordava pela manhã, todo mundo sonhando, aquela pesadelaiada, e minha mãe aprendeu a orar para que os anjos do Senhor pudessem entrar na nossa casa. E minha mãe era pentecostal. E quando ela chegava na porta da casa, a gente ficava lá fazendo um corredor polonês para o diabo passar, que a gente queria bater nele. Fazia aquele corredor polonês, a porta aqui, a gente fazia o corredor polonês. Enquanto ela orava e ungia a porta da casa, a gente ia arrepiando de cima e embaixo. Ia arrepiando, ia arrepiando, ia arrepiando, 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 arrepiando. Depois que ela orava, que ela botava o óleo na porta da casa, a casa estava em paz. Porque uma autoridade se levantou naquele lugar. Imagina se nós nos levantássemos todos os dias com essa mesma intrepidez.
no nosso trabalho, na nossa família, nos sonhos que nós carregamos. Imagina se nós ungíssemos as nossas casas e declarássemos sobre os céus da nossa casa, que aquele lugar, debaixo da autoridade que Deus confiou em mim, é do Senhor Jesus. Como seriam os céus da nossa família? Se nós ungíssemos os nossos filhos e declarássemos a saúde e o amor e a glória do Senhor sobre ele, como será que eles seriam? Se nós orássemos uns pelos outros com a mesma intensidade que nós reclamamos uns dos outros, como será que a nossa vida seria? Se nós orássemos pelas nossas finanças, ao invés de reclamar, como será que as nossas finanças estariam hoje? Sabe qual é o problema? Nós queremos que as coisas aconteçam, mas não queremos estar no lugar onde as coisas acontecem. Nós queremos ver o fogo descer, mas não queremos obedecer para que o fogo desça. Nós queremos ver o céu e o fogo de Deus descer, mas não queremos pagar o preço para que isso aconteça nas nossas vidas. Se você deseja ter a autoridade dos céus, preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. De verdade. A minha missão como pastor é fazer com que você seja o pastor da sua família. Se um dia eu conseguir cada homem ou cada mulher da sua casa, cada rimo de família, seja um pastor dentro da sua casa, então eu cumpri a minha missão. Porque não sou eu que governo a sua casa, é você que governa a sua casa. Se eu te ensinar e poder discipular você para que você seja um pastor na sua casa, então a minha missão está cumprida. E para que isso aconteça, a primeira coisa que precisa acontecer é que você entenda que Deus derramou uma autoridade sobrenatural da cruz do Calvário sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre o lugar aonde você foi colocado. Você tem autoridade de Deus para abrir a sua boca e dizer: Senhor, que isso seja desligado da minha família agora em nome de Jesus. Ou Senhor, que isso seja ligado agora em nome de Jesus. Porque a autoridade colocada, investida sobre aquele lugar é sua. Ah, pastor, mas eu preciso me arrepender. Então se arrependa. Ah, pastor, eu preciso consertar com a minha mulher. Então conserte. Ah, pastor, eu preciso voltar lá atrás e pedir perdão para fulano. Então volta. Mas não entregue a autoridade da sua casa para o seu inimigo, porque ele vai roubar tudo que é mais precioso de você. Que é a sua intimidade com a sua esposa. Que é a sua intimidade com seus filhos. Que é roubar o coração dos filhos. Que é desviar o coração dos filhos aos pais. E desviar o coração dos pais aos filhos. É fazer com que o marido ame mais a si mesmo do que a sua esposa. É fazer com que o filho ame mais a si do que o pai. Porque debaixo de caos a glória de Deus não opera. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. A palavra vazia é em caos. Então disse Deus: haja luz. E não foi o sol que nasceu, foi a glória de Deus que abriu e mostrou o caos, para que Deus pudesse colocar as coisas em ordem. Aqui hoje, você, na sua posição, vai liberar uma palavra de ordem. E independente do caos que esteja a sua vida, Deus vai derramar a luz. Para que você comece a colocar as coisas no lugar. Você crê nisso? Sabe, se você não conseguir sozinho, vai cair fogo do céu, mas as coisas vão entrar em ordem na sua vida. Se precisar e se for necessário, se você estiver no seu lugar, e você der uma palavra no seu lugar e nada acontecer, nem que caia fogo do céu, mas no seu lugar, o céu vai te respeitar. O céu não respeita você fora do seu lugar, mas o céu respeita quem está no seu lugar.
E eu vou te entregar uma chave. E tudo que você ligar será ligado. E tudo que você ligar será desligado. O que Jesus estava dizendo? Eu vou dar para vocês autoridade. Que aquilo que vocês precisarem vai acontecer sobre a vida de vocês. A minha pergunta é: o que precisa estar em ordem na noite de hoje, no seu